E isso mostra como o mercado tá bom, né? Isso mostra como o cenário político que o Brasil tem vivido não está interferindo, né? Pelo contrário, os investidores estão buscando um refúgio, buscando uma opção para poder estar investindo o dinheiro, para poder estar guardando o dinheiro. Nós estamos preparando algo muito especial ainda para esse ano, para aquele cliente que pretende entrar o ano de 2026 com moradia própria já, para aquele cliente que pretende ainda fazer investimento esse ano. A gente vai ter condições especiais, algo bem diferente aí ainda para esse ano. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui começando mais um episódio da Dex Prime Imóveis, né? Hoje estou aqui sem a nossa apresentadora Elaine, mas eu vou estar aqui falando com um parceiro, um amigo, né? Então estou aqui hoje com o Gustavo Souza, né? Ele é gestor de negócios, né? De parcerias, na verdade, da Plaenge, e vai falar conosco hoje sobre o mercado imobiliário, né? Falar para a gente dos lançamentos da Plaenge, como foi esse ano, né? O lançamento da Plaenge e da Vanguard também, né? E vamos bater um papo aqui para falar sobre tudo isso. E ele vai falar também qual é a expectativa aí até o final do ano. Tem muita coisa ainda para acontecer e dos sucessos, né? Seja bem-vindo, Gustavo. Tudo bem? Boa tarde, Arison. Tudo bem? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Firmando essa parceria com vocês, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, tá? E com certeza, né? Hoje, assim, a gente vê que o mercado imobiliário em Cuiabá é um mercado que está bem aquecido, graças a Deus. A gente teve, esse ano aqui até o momento, a gente teve bastante sucesso, né? E, inclusive, a gente teve o último lançamento da Plaenge, eu gosto de citar bastante, o Terrace. É um exemplo hoje de sucesso. Foi um marco na história da Plaenge esse lançamento, porque em apenas 3 dias de lançamentos nós vendemos praticamente mais de 100 unidades, né? A gente quase zerou a torre tem 112 unidades. Sucesso. Então, assim, foi um sucesso. E isso mostra como o mercado tá bom, né? Isso mostra como o cenário político que o Brasil tem vivido não está interferindo, né? Pelo contrário, eu acredito que os clientes e os investidores estão buscando um refúgio, buscando uma opção para poder estar investindo o dinheiro, para poder estar guardando o dinheiro. E a gente que vive isso todo dia sabemos que o mercado imobiliário, o imóvel, é uma das melhores opções para isso, né? Então, o mercado imobiliário em Cuiabá realmente está bem aquecido mesmo. E a gente fala, né? A gente teve, um tempo atrás, teve aqui o Thiago, né? Que é o gerente lá comercial da Plaenge. E desde aquela época, nós já falamos da taxa Selic alta, né? E a taxa não baixa, né? Tá só se mantendo alta. E mesmo assim, né, indo contramão a essa, porque se a gente imagina quando a taxa Selic, a questão dos imóveis dá uma segurada, né? A tendência é dar uma freada, né? Eu acho que talvez seja os imóveis de terceiros, imóveis prontos, né? Mas eu queria que você falasse também, porque o sucesso em relação a essas vendas e lançamento é que a Plaenge tem uma forma, né, de negociar que favorece muito, né, a essas vendas, né? Falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. A taxa Selic vem já de um tempinho aí se mantendo, né, num padrão acima do esperado, mas isso não tem travado as vendas, a gente vê que tem acontecido, né? Eu acho que quem busca o imóvel pronto tem algumas outras alternativas, né? Além das condições especiais que a construtora oferece, uma alternativa para quem não quer financiar nesse momento é consórcio, né? Então, assim, existem várias opções que o cliente está buscando para conseguir comprar esse imóvel pronto. E o imóvel na planta hoje, a gente tem uma flexibilidade muito grande na forma de negociação, né? A gente consegue trabalhar ali durante o período de obra,
A gente consegue flexibilizar esse pagamento para o cliente, uma parte do pagamento. A gente consegue parcelar uma parte do pagamento direto pela construtora, né? Certo. Isso traz uma flexibilidade para o cliente. A gente personaliza esse pagamento de acordo com a realidade do cliente hoje, né? Então, assim, eu acho que isso é uma vantagem muito grande, principalmente para o investidor, onde ele não precisa descapitalizar nesse primeiro momento, né? E aí é onde entra a parte ali de que compensa muito para o investidor por conta disso. Ele consegue fazer a aquisição, fazer esse investimento não descapitalizando, mantendo o capital dele investido e ainda por cima aumentando o patrimônio dele, né? Não, é fantástico. Isso tem demonstrado o sucesso das vendas devido ao formato dessa negociação, né? Então, essa flexibilidade Exato. que é colocada para o cliente facilita muito, e o cliente, aí vem a credibilidade da Plaenge, né? Nos produtos que tem entregue, né? Os produtos de qualidade faz com que o cliente, né, invista, né? Então, eu ia falar para você o seguinte: hoje, esse ano, o que vocês, a Plaenge lançou tem os produtos Plaenge e tem os produtos Vanguard, que é da Plaenge também. O que vocês lançaram esse ano? E aí, fala um pouquinho para nós, ainda qual que é a expectativa agora, que nós estamos gravando agora em setembro, final de setembro, né? E ainda tem outubro, novembro, dezembro. Esse ano nós tivemos o lançamento de um Vanguard chamado Trend, né? Na região do Jardim Cuiabá. Foi um sucesso também. Vendemos muito bem. É uma região muito procurada, né? Uma região bem centralizada e um produto maravilhoso, acessível, né? Onde a gente consegue também ter essa flexibilidade na forma de negociação. São plantas de 87 e 99 metros, né? E na Plaenge a gente teve o Terrace, que eu comentei já, foi um sucesso, foi um marco na história. Plantas de 116 e 136 metros, praticamente zerado, mas ainda tenho 6 unidades lá, uma opção ainda para quem ainda tem esse interesse. E ainda restando este ano, né, que ainda não acabou, nós temos ainda algumas novidades ainda para esse ano, tá? Logo mais a gente vai ter mais informações, mais detalhes, mas nós estamos preparando algo muito especial ainda para esse ano, para aquele cliente que pretende entrar o ano de 2026 com moradia própria já, para aquele cliente que pretende ainda fazer investimento esse ano. A gente vai ter condições especiais, nós estamos preparando algo bem diferente aí ainda para esse ano. Legal. E eu vi, por exemplo, esse ano vocês entregaram o Arc, né? Que é ali no Jardim Cuiabá. Jardim Cuiabá, bem lembrado, a gente entregou. É um empreendimento que foi um sucesso. Esse empreendimento ele surpreendeu até mesmo nós, quando a gente foi lá para conhecer pessoalmente a qualidade, o acabamento, a estrutura de lazer moderna, uma estrutura de lazer enorme, né, completa. Então, assim, foi uma surpresa até pra gente. O Arc realmente foi um produto incrível e, né, bom sempre avisar, eu ainda tenho algumas unidades que voltaram e a gente vai estar com umas condições especiais para quem pretende ter esse imóvel pronto, morar naquela região ali. Eu ainda tenho o Arc disponível. Hoje você tem o Arc disponível. Você tem em quais unidades ainda prontas que você tem apartamentos disponíveis? Porque eu quero oferecer para os meus clientes, viu? Vocês podem procurar a DX Prime, que nós estamos aqui direto com a Plaenge para poder vender essas unidades que estão prontas também, né? E os lançamentos. Acho que é sempre válido reforçar essa parceria de sucesso que a gente tem, né? Certo. E com certeza a gente tem condições especiais para vocês também, né? Para os clientes da DX, né? Hoje a gente tem disponível de pronto. Eu tenho o Arc na região do Jardim Cuiabá. O Arc é Vanguard, né? Vanguard, isso, Vanguard. Planta de que tamanho? Lá eu tenho ainda plantas de 88 metros e tenho uma planta de 113 metros que voltou e tenho mais uma de 102 metros que também voltou.
Então hoje eu tenho essas 3 opções, mas é assim, é escassez. Eu só tenho essas 3 opções hoje, bem limitadas, né? Pronto, na região do Jardim Cuiabá eu vou ter o Arc. Aí Plaenge eu também tenho ainda na região do Jardim das Américas, ainda um pouco pro outro lado da cidade, né? Então eu tenho o Authentic que está pronto, plantas com 193 metros, tá? 3 suítes, tenho 2 unidades disponíveis, né? E tenho também Évora, que é um empreendimento que também surpreendeu a gente, um empreendimento incrível, com uma qualidade maravilhosa, revestimento lindo, um pé direito duplo, ficou muito bacana o Évora. O Évora eu entreguei ele recente agora, tenho ainda algumas unidades lá, umas 4 unidades disponíveis, tá? Plantas com 132 metros, 3 suítes, e inclusive esses apartamentos prontos, vale lembrar que a gente consegue fazer a visita no empreendimento. Então aquele cliente que tem interesse, dá para a gente levar ele lá, para ele entrar, conhecer a estrutura de lazer, entrar no apartamento, conhecer o apartamento, né? Eu acho que isso é muito interessante para ele ver o tamanho do apartamento e ver se realmente vai atender ele, não só a região, mas se aquela metragem é o que ele está buscando, né? Legal. Aqui nós temos aqui um alto padrão, né? O auge, né? O auge. Aqui na região do Quilombo. Isso nós temos. Você tem algumas unidades lá ainda. Lá ainda está na fase de construção, né? O auge ele foi um sucesso também, né? Eu vou entregar ele em 2028, mas eu já quase não tenho unidades, tá? Tenho lá umas 4, 5 unidades disponíveis, plantas com 230 metros, tá? Então, assim, é um empreendimento, hoje, quando a gente fala luxo, alto padrão, a gente cita o auge, né? É um empreendimento que traz todo esse conforto. O auge foi um empreendimento que ganhou um prêmio internacional de arquitetura. Então, para você ver o nível desse empreendimento, né? Numa excelente região que é o Goiabeiras ali, o bairro Quilombo. Eu ainda tenho algumas unidades, mas são as últimas também. Ali também teve foi esse ano que entregou o Apogeu, não foi? Esse ano eu entreguei o Apogeu, que é um empreendimento pronto. Do Caxias ali, né? Isso, ali do lado do quartel. Ali uma excelente região também. também. Dom Bosco ali. Exato, ali eu só tenho duas unidades disponíveis, tá? E assim, tá sendo muito procurada, viu? Acho que a qualquer momento pode ser vendida. A Dex Prime. Vamos vender essas unidades que estão disponíveis aí da Plaenge. Inclusive, a gente tem condições especiais para esses apartamentos prontos, tá? Pois é, então aí. Vamos aproveitar que o Gustavo já está passando aí a dica, né, Gustavo? Então, Gustavo, maravilha, né? Olha quantas opções, quanta coisa, né? Quase nada disponível em função, né, da qualidade, da procura, de tudo isso. E eu vejo assim que a Plaenge, né, e eu estava vendo, inclusive um economista falar agora, mesmo com todas essas questões, né, de política, essa questão política que acaba trazendo uma insegurança, né, uma segurança jurídica, né, para as pessoas, não saber como que as coisas vão andar, mas além disso, além do juro alto, né, esse sucesso, né, aumentou de 10% as vendas, né, dos imóveis de lançamento esse ano, esse nível Brasil, estava vendo um economista dizer isso. Então, impressionante, né, e que legal que o mercado tá muito bom, e eu acredito que com essa qualidade que a Plaenge está sendo entregue, né, a qualidade o padrão dela faz com que vocês vendam muito, né? Então eu fico feliz. Assim, a Plaenge hoje, né, é uma construtora que está há mais de 50 anos no mercado imobiliário, então já tem aí uma certa solidez, né? É uma construtora que hoje é multinacional, ela constrói até no Chile, né? Uhum. E no mercado imobiliário aqui de Cuiabá, a construtora teve esse ano, né, os números não mentem, mas a gente teve hoje um aumento de 40% nas vendas em relação ao ano passado. Então, assim,
A construtora cresceu bastante em relação ao número de vendas, isso mostra como o mercado está realmente aquecido, um mercado que está bom. E lógico também, né, isso se dá por conta da qualidade que a construtora entrega, né, da segurança que a construtora entrega, né? Correto. Então, dificilmente a construtora não entrega no prazo, né? Não me lembro, ou se passa na minha cabeça aqui, deve ser uma ou duas opções de empreendimento que a gente precisou utilizar ali um prazo extra de entrega, mas o restante todo a gente entregou sempre no prazo. Isso traz também uma segurança e um conforto para o cliente, né? Maravilha, maravilha. Inclusive eu falei para você, né, para a gente trabalhar, fazer alguns eventos, né, aqui na DX, né, então a gente tem o maior interesse em fazer uma parceria para apresentar para os nossos clientes, já estou falando aqui, para que a gente possa falar um pouco de investimento, né, falar do mercado imobiliário e falar desses produtos da Plaenge para os clientes, aqueles que têm interesse, né. Então vamos ver se em outubro nós conseguimos organizar um evento aqui na DX para que a gente possa estar falando com os nossos clientes sobre como está o mercado, né, a questão dos investimentos, né, e para que manter o cliente sempre atualizado, sempre a gente quer prestar um bom serviço, né, a nossa ideia antes de vender, a gente precisa orientar o cliente, né? Se faz sentido para ele naquele momento, né? Uns compram para morar, outros compram para investir, mas sempre eu acredito que a Plaenge sempre vai passar na cabeça do cliente, né? Por tudo que a Plaenge está entregando, né? Então a gente fica que está trabalhando nesse mercado, tendo, né, parceiros como a Plaenge, isso nos dá uma tranquilidade, porque a gente quer ver o nosso cliente satisfeito, né, oferecendo produtos para eles que ele possa estar feliz com aquilo, né? Então isso é muito importante para a gente, que não é a questão, não é vender, né? É o que o cliente seja feliz, que o cliente seja satisfeito com aquilo que ele está adquirindo, né? Porque às vezes é o dinheiro da vida, né? Às vezes é Com um certeza. sonho, enfim, e quando ele consegue realizar esse sonho e tudo está, né, em conformidade com aquilo que ele pensou, com aquilo que ele sonhou, é maravilhoso, né? E a Plaenge, eu tenho certeza que tem feito um excelente produto, e aí a gente fica feliz por isso. Claro, a gente sempre tenta dar o nosso melhor, né? Eu acho que hoje não se trata de venda, mas de uma consultoria, a gente mostrar para o cliente que realmente agora, né, é um excelente momento para compra, né? Que ele pode ter essa segurança, esse investimento nesse momento, né? Eu acho que é mostrar para ele que ele está com uma oportunidade muito boa na frente dele. E eu acho muito interessante, vamos sim fazer esse evento, né, entre Plaenge e DX. Acho que vale muito a pena. Como eu informei no início, a gente está preparando algo ainda para esse ano, e eu acho que é interessante a gente reunir esses clientes que você tem, para a gente mostrar para eles que a gente vai ter esse evento, que a gente vai ter essas possibilidades ainda esse ano, né? Uhum. E quem sabe, né, fazer mais clientes felizes, investidores ainda dentro desse ano, que ainda dá tempo. Maravilha, maravilha. Eu fico feliz, viu, Gustavo, da parceria que a gente tem com a Plaenge. Eu quero agradecer a você aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de aceitar o convite, de estar aqui com a gente, falando sobre esse mercado, falando com nossos clientes, né, e com o mercado de Cuiabá, e aí deixar os nossos clientes informados, isso é muito bom. Então, muito obrigado aí por você ter dado um pouco das informações, Imagina. e aqui vai estar sempre aberto para a Plaenge, para que a gente possa falar sobre investimento, falar sobre o mercado imobiliário e falar dos lançamentos, né, dos produtos da Plaenge, que eu acredito que é de interesse de muitos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de estar podendo falar um pouquinho da construtora, disso que a gente vive todos os dias, né,
e poder também mostrar essa oportunidade para o cliente, né, que ele ainda tem a opção de fazer o melhor investimento, de fazer a melhor aquisição ainda dentro desse ano, né, e mostrando que a gente tem essa parceria aqui e que a gente tá junto nessa e temos condições especiais, né, e que a gente vai estar sempre fazendo o melhor para o cliente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Opa, nós que agradecemos. E clientes, nos procure, que aqui é direto com a Plaenge e a gente vai conseguir o melhor negócio para vocês. Com certeza. Um abraço. Um abraço, até mais.